Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade em acolherem esta proposta na sequência daquilo que já tínhamos aqui feito nesta mesma sala na passada segunda-feira, com o propósito de irmos apresentando o conjunto de situações que no Concelho de Pombal se vão desenvolvendo, mas também aquelas que constituem preocupação, uma vez que o município tem tido, ou o Concelho de Pombal tem sido um dos locais onde as coisas têm acontecido com alguma rapidez e com alguma antecipação face a outros locais, e evidentemente que isso é motivo de preocupação pelo geral dos cidadãos, e portanto esta é uma oportunidade que também os órgãos de comunicação social, ao estarem presentes e a estarem a ouvir-nos, nos dão para podermos cumprir também essa obrigação que temos no âmbito deste plano de emergência, do Plano Nacional de Emergência que foi acionado ontem, além do municipal e do distrital, para podermos informar os cidadãos. Eu começava talvez por aquilo que são condições que hoje já todos conhecemos e que marcam estes últimos dias. Nós estamos, de um modo geral, e aqui quando eu digo nós, falo dos municípios desta região, que trabalharam em grande articulação no âmbito da comunidade municipal, já a passarem os 10, 12 dias em que, em alguns casos até 15, onde já foram definidas restrições de acesso a serviços públicos, o seu próprio funcionamento e, portanto, sem prejuízo daquilo que foram as decisões nacionais de se continuar em casa, já muitas instituições públicas e privadas nas últimas semanas nesta região tinham determinado o encerramento de serviço de atendimento ao público, o que de certa forma nos dá alguma tranquilidade sob o ponto de vista daquilo que tem vindo a acontecer como a altura clássica de manifestação principal dos sintomas, o quinto, sexto dia, de acordo com as autoridades de saúde, o que nos dá muito boa expectativa. Por outro lado, a circunstância dos números de Pombal serem preocupantes, também os óbitos, mas de estarmos a crescer agora talvez mais um bocadinho, mas que não chega a 2 casos novos em cada dia, mostra-nos que, de facto, a progressão geométrica clássica que se esperava, no nosso caso, não está a acontecer da maneira que eventualmente se podia esperar, e aí eu quero evidentemente deixar a primeira nota de agradecimento às equipas de saúde pública, também a todos os clínicos e médicos que estão nos hospitais, em Pombal, na Figueira da Foz, em Coimbra, em Leiria, que têm sido os destinos dos nossos doentes, também dos casos suspeitos, dos casos que são sujeitos à avaliação médica e depois ficam ou sob vigilância ativa ou sob vigilância passiva. Evidentemente todas as equipas da Câmara, incluindo naturalmente os senhores vereadores, todas as equipas que são reguladas, e os bombeiros. E nos bombeiros eu quero deixar aqui uma nota particular, nomeadamente para a situação muito preocupante. Ainda esta manhã acabei de falar com o Dr. João Pedro Pimentel, o responsável da ARS da Saúde Pública, na situação que se vive no norte do distrito de Leiria, que Pombal se associou por força da suspeição de contaminação através de uma unidade de saúde de Pombal, que pode ter repercussão nos vários concelhos a norte do distrito, por força da origem de muitos cidadãos que fazem os seus tratamentos nessa mesma unidade. E acabei de ter esta conversa e, portanto, deixar aqui uma nota de tranquilidade também aos nossos bombeiros. A Autoridade de Saúde Regional fará esse contacto diretamente com cada um deles, bem como os senhores presidentes de Câmara, porque de facto havia uma grande preocupação, que felizmente, sob o ponto de vista da comunicação, as coisas estão a melhorar, e essa preocupação residia no facto dos bombeiros fazerem transporte de pessoas que podiam estar contaminadas e não haver nenhum tipo de comunicação devolvida às corporações de bombeiros, tranquilizando a respectiva corporação e os operacionais de que de facto não havia esse risco, e portanto era uma matéria que estava a ganhar proporções muito preocupantes, porquanto os bombeiros, profissionais ou voluntários, podem depois ter muita resistência em cumprir a sua missão, e isso traz-nos um colapso para toda a rede de serviço de transporte e de socorro aos nossos cidadãos. Depois, queria deixar também, evidentemente, uma nota às forças de segurança, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública e à PSP, pelo trabalho que tem sido realizado, nomeadamente nos últimos dias, a partir do momento em que a lei de emergência começou a ser acompanhada com outro rigor, com as vantagens que isso nos dá, sob o ponto de vista da verificação da verdadeira necessidade de muitos cidadãos se ausentarem das suas casas.
Depois uma matéria que hoje, aliás, é manchete num dos nossos jornais diários, que se prende com a articulação entre os diversos municípios. E tem sido assinalável, eu quero dizê-lo aqui publicamente, o esforço tem sido feito pelos 10 presidentes de Câmara da CIM na procura de encontrar soluções articuladas e ponderadas. É um esforço que já vai a caminho das 3 semanas, onde isso é feito com muita regularidade e que às vezes pode não ser bem transmitido à comunicação social. E, portanto, a informação que hoje foi publicada relativamente às unidades, ou à unidade, só se fala de uma, mas serão 2, que funcionarão no estádio de Leiria relativamente às triagens e aos testes, é uma solução desenvolvida no âmbito da CIM, da Comunidade Intermunicipal. Foi aprovada ontem, precisamente na reunião devido à conferência que acabou por volta das 5 da tarde, e nessa reunião foi também decidido que, para além de Leiria, que acompanhará os concelhos de Porto-Mós, Batalha, Marinha Grande e Leiria, existirá outra a norte, que ficará na Expo Centro, aqui em Pombal, que acompanhará os concelhos de Ancião, Alvaiase, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Ancião. E, portanto, dividimos aqui com cerca de 200 mil habitantes a sul e à volta de 120 aqui a norte, precisamente para termos aqui 2 locais onde podem ser feitos os testes. Espera-se, aliás, que nos próximos 2 dias haja, da parte da ARS, respostas muito evidentes sobre o reforço e o aumento do número de testes que sejam necessários fazer e que acompanham, aliás, também a situação mais crítica que, sob o ponto de vista da pandemia, se vai evoluindo. E, portanto, esta articulação política, técnica, logística, financeira da própria CIM, e aqui quero dizer-vos que foi a CIM que assumiu estes encargos enquanto não tivermos a certeza dos termos da convenção que será celebrada com a ARS e com o Estado português, à semelhança do que está a acontecer noutros pontos do país, e, portanto, aqui percebe-se que possa haver algum atraso nessa decisão e, portanto, queremos que rapidamente o mesmo sistema que está a ser utilizado no Algarve, em Lisboa, na Feira, em Braga, seja estendido, e no Porto seja estendido ao resto dos territórios onde a mesma circunstância se verifique, de forma a termos o tratamento deste assunto com a rapidez e com a fiabilidade que precisamos ter para o público que estamos a servir. O município tem procurado também assegurar aquilo que são, não só o acompanhamento das matérias principais no que diz respeito, por exemplo, ao abastecimento público, já vamos a outras, e por isso está editado e está acessível a todos, a possibilidade de conhecerem quais são as estruturas de fornecimento alimentar que estão a funcionar, detalhes, peixarias, de takeaways dos restaurantes, de supermercados, espalhados por todo o território, precisamente porque essa é uma matéria que me parece essencial para garantirmos a normalidade de funcionamento de todos estes serviços. O mesmo acontece com os serviços públicos, nomeadamente a parte da água. Tivemos, aliás, um episódio já nesta segunda-feira, onde os mecanismos de plantão conseguiram rapidamente suprir a dificuldade, e ela aconteceu no centro da cidade por um erro numa operação do empreiteiro que estava a fazer trabalhos num reservatório da cidade de Pombal, e, portanto, essa matéria ficou ultrapassada e, portanto, há aqui uma boa articulação entre os diversos serviços para que tudo possa funcionar da melhor forma possível. E, portanto, não há, no nosso entendimento, riscos conhecidos para o abastecimento público em nenhuma das matérias. Aliás, percorrendo as superfícies comerciais, percebemos, de facto, o trabalho que foi desenvolvido, a espera cá fora, o dimensionamento das lojas e a capacidade de entrada face ao número de clientes tem-se mostrado ajustado de maneira a não haver grandes constrangimentos e, portanto, nada leva a crer que a situação possa evoluir de maneira diferente. Quero adiantar-vos também que uma das matérias que assumimos na passada quarta-feira, da parte da tarde, foi adequarmos uma estrutura municipal, que será o pavilhão das atividades económicas, para poder funcionar como espaço, como área dedicada ao Covid-19.
E este propósito é precisamente de criar um espaço alternativo ao centro de saúde, que será o espaço de acolhimento de todos os doentes que tenham a sintomatologia que reclamam esse tipo de tratamento, de doenças do foro respiratório e outras que sejam sintomáticas de Covid-19, onde os cidadãos serão encaminhados precisamente para esta nova unidade, que está preparada para funcionar com 8 gabinetes de apoio, com salas de espera dedicadas, com entradas e saídas separadas e com parques de estacionamento também dedicados exclusivamente para estas circunstâncias, de maneira a que os profissionais de saúde se dediquem exclusivamente a esta matéria e que tenhamos aqui todos os cuidados de saúde primários normais, digamos assim, que não de Covid, a funcionarem no Centro de Saúde de Pombal e os outros a funcionarem no pavilhão das atividades económicas. Está tudo pronto, estamos a aguardar apenas ligações sob o ponto de vista tecnológico para parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que tem que garantir as tecnologias, as ligações informáticas aos fecheiros de cada um dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, se for preciso, esse equipamento está pronto para podermos funcionar e aqui quero agradecer às equipas do município que prepararam, que desde os canalizadores aos responsáveis logísticos da parte desportiva, aos eletricistas, todos se envolveram para que em pouco mais de 48 horas tivéssemos este espaço adequado, preparado, equipado, com todos os equipamentos necessários para que os médicos, os enfermeiros e os assistentes técnicos possam trabalhar em segurança, com instalações sanitárias dedicadas a cada um deles e, portanto, com todo esse processo absolutamente resolvido. Uma matéria que nos últimos dias tem sido preocupante tem sido os efeitos que se fizeram sentir nos locais onde foram identificados cidadãos que não na sua casa, nomeadamente em lares de idosos, e que tiveram confirmação de Covid-19. Ontem o município determinou, aliás, anteontem eu determinei, e ontem foram feitos já 54 testes a utentes de unidades, a funcionários de lares e a bombeiros, precisamente para que a nossa capacidade de resposta, sob o ponto de vista do número de cidadãos que estão, enquanto agentes de proteção civil, na linha da frente, a responder às necessidades dos cidadãos, para que exista objetivamente uma capacidade máxima de todos os cidadãos. E, portanto, o que nós queremos é que não estejam todos em quarentena, porque isso obrigaria em 4, 5, 6 dias a um colapso do sistema, porque não temos condições para ter muitos bombeiros em quarentena, muitos assistentes de lar em quarentena, muitos responsáveis da PSP ou da GNR de quarentena e, portanto, os meios que quisemos agilizar com muita rapidez, e espero que agora este sistema, que ao ser posto a funcionar mais facilmente resolverá isso, que nos dê de facto uma capacidade imediata para retirarmos as dúvidas que possam existir e retomar a normalidade de tudo isto. Eu quero-vos dizer que faz hoje 8 dias que ficou a funcionar o laboratório do Hospital de Santo André e dificilmente ele chegará às 90 análises por dia, o que significa que de facto é manifestamente insuficiente para aquilo que possa vir a acontecer daqui para a frente. E, portanto, essa foi uma decisão que foi tomada em articulação com as autoridades de saúde, precisamente para suprir de forma rápida essas dificuldades que tínhamos e toda a destruturação e desorganização que acaba por trazer às famílias, desde logo, aos próprios profissionais, mas também aos lares e às estruturas que estão a salvaguardar os nossos cidadãos mais velhos e mais vulneráveis. Aliás, atentos àquilo que está nesta altura precisamente a acontecer em Vila Real com o resgate de muitos idosos que estavam no lar precisamente para se evitar que essa circunstância tivesse condições completamente desproporcionadas e, portanto, é importante que as coisas possam funcionar da melhor forma possível. Esta tem sido também uma oportunidade para que melhoremos a comunicação entre as estruturas de proteção civil e a autoridade de saúde. Eu já vos fiz referência há pouco àquilo que tem acontecido do ponto de vista da informação aos corpos de bombeiros, mas nem sempre também se conseguia que essa informação fosse adequada para as próprias estruturas de proteção civil, nomeadamente ao gabinete de crise que o município de Pombal tem aqui a funcionar há já 8 dias. E, portanto, com um briefing, aliás, diário que fazemos ao meio-dia para podermos acompanhar um conjunto de indicadores que têm vindo a evoluir
sob o ponto de vista da sua própria qualidade, ou seja, nós avaliamos itens tão diferentes como os efetivos dos corpos de bombeiros que estão operacionais, até ao conjunto de equipamentos de proteção individual que estão disponíveis, evidentemente aos números estatísticos das mortes, dos casos confirmados, dos casos sob vigilância ativa ou passiva, e portanto são situações que nos preocupam. E aqui nas preocupações está aquela que teimosamente ainda se encontra por cumprir e por resolver, que é o problema do controle das fronteiras. Um concelho como Pombal, não sendo um concelho fronteiriço, da raia portuguesa, tem um conjunto elevado de cidadãos e é importante que exista na entrada das nossas fronteiras um registro para que se possa conhecer quem é que vem de onde e para onde é que vai. E que as autoridades possam auxiliar, as autoridades policiais, mas também as administrativas, como a Câmara e as juntas de freguesia, também as IPSS, possam auxiliar os cidadãos que vêm para Portugal e são portugueses, que quando chegam às suas respectivas terras de origem possam não só ter essa informação por parte das forças policiais, mas também o acompanhamento, sob o ponto de vista alimentar, sob o ponto de vista social, que eventualmente possam requerer, porque pode acontecer que venham cidadãos que não tenham ninguém que os possa auxiliar, e uma vez que estão em quarentena obrigatória, essa quarentena deve ser conhecida por parte de todas as autoridades. Nós percebemos que ainda não há decisões nacionais nesse sentido e, portanto, julgo que, nesta altura, pouco mais se faz do que a contagem dos cidadãos portugueses que entram em Portugal e, como percebemos ontem pelas declarações do Sr. Presidente da Câmara de Bragança, como percebemos para as vastas declarações dos Srs. Presidentes de Junta também do Distrito de Bragança, que, efetivamente, isso tem trazido naquela zona um grande problema e aqui também já começa a existir problemas dos casos importados, que vocês, acedendo ao site da Direção-Geral de Saúde, percebem a importância dos casos importados, precisamente porque eles introduzem as alterações muito significativas naquilo que é a tranquilidade e a saúde pública, como nós a conhecíamos até agora. Por outro lado, nós temos procurado também melhorar a nossa capacidade de comunicação com os cidadãos, dando-lhes sugestões úteis, desenvolvendo conteúdos pedagógicos através da nossa biblioteca. Aliás, essa é uma matéria que já tem alguns dias, que aliás eu aproveito para felicitar a doutora Ana Cabral, que está aqui atrás de mim, juntamente com os restantes vereadores, precisamente porque, tal como o Serviço Público de Televisão e o Serviço Público de Rádio, tem existido uma preocupação para que as nossas crianças possam ter os seus tempos utilizados da melhor forma possível. Já estou. Sim? Ai, está a gravar, não quer gravar. Deve ser alguém ao telefone que estamos a ouvir. Se calhar, vocês estão a gravar. Estou quase a terminar. Uma das matérias que se entendeu também. Ok, obrigada pela atenção. Está bem, peço desculpa pelo trabalho. Um beijinho, até logo então. Adequada. Alexandra, tenho que desligar o seu microfone, que estávamos a ouvir a sua conversa. Bom dia, peço desculpa, mas para variar eu e as tecnologias, pronto, só agora é que consegui entrar com a ajuda do seu informático. Pronto, obrigada. Rode com o rato cá em baixo, apreste-lhe o microfone e ele tem que estar vermelho, que assim não pode falar à vontade. Queria dar-vos nota de algumas matérias que vocês também já saberão. A primeira prende-se com as decisões municipais que foram tomadas relativamente aos apoios às famílias, a redução de 50% da fatura de água, águas de abastecimento, águas residuais e resíduos sólidos urbanos, que atingirá a todos os cidadãos do Concelho de Pombal, que tem um impacto entre os 210 e os 220 mil euros mês, esta medida, os 75 mil euros que foram concedidos ao Hospital Distrital para compra de equipamentos. Vamos ter que participar, se for caso disso, também acima relativamente ao aumento do número de testes, se isso se verificar antes de haver convenção com o Serviço Nacional de Saúde, a oferta de 50 telemóveis aos profissionais das unidades de saúde, de cuidados de saúde primários de Pombal, mas também a isenção dos pagamentos às IPSS e o apoio às nossas freguesias, não só para financiar os custos de transporte de acompanhamento dos diversos idosos e famílias que vão ser acompanhadas, mas também para lhes facultar condições financeiras para bens de primeira necessidade que, eventualmente, em situações críticas, devidamente identificadas pelas comissões sociais e freguesia, possam aparecer como necessárias e, por consequência, terem meios financeiros para o poderem fazer. Essa gestão será feita pelo Sr. Presidente da Junta, pelos 13, com as respectivas comissões sociais de freguesia, e serão, em função da dimensão das freguesias, as mais pequenas receberão 1.000 euros neste primeiro período, depois 1.500 as segundas, e as maiores, Pombal, Santiago, São Albergaria e Ilha Mata Morisca, 2.000 euros para estas primeiras despesas.
Nesta fase, como todos sabem também, porque não é exclusivo de Pombal, o problema dos equipamentos de proteção individual é uma das situações mais críticas que se verifica. São conhecidas as diversas iniciativas dos hospitais, das comunidades intermunicipais. Ainda ontem a CIM de Leiria tomou a decisão de comprar várias largas dezenas de milhares de máscaras para as nossas instituições, para os nossos bombeiros, para as forças de segurança. Temos também aqui a disponibilização de meios, porque percebemos que eles são escassos, ainda não for preciso acioná-los, mas eles têm estado disponíveis para que as autoridades de saúde possam aumentar as suas capacidades para identificar as cadeias de contaminação. Como sabem, esse é um trabalho muito específico das autoridades de saúde. Quando temos 1, 2, 3, 4 casos, se calhar os meios que normalmente existem nas autoridades de saúde são suficientes, mas quando passamos a ter um número muito elevado de casos, provavelmente a capacidade operacional diária para se fazer o confinamento dessa cadeia de contaminação, falar com as pessoas, estabelecer as medidas de verificação dessa vigilância ativa, são de facto mais complexas. E, portanto, deixávamos aqui este conjunto de primeiras notas. Já me ouviram muitas coisas, tenho certeza que têm muitas perguntas para me poderem fazer. Eu estou à vossa disposição para podermos ter aqui uma troca de ideias e também com isso poder ser mais concreto em alguma matéria que vos pareça particularmente importante. Façam favor. Os que estão online ou aqui. Os números que temos de ontem. Eu julgo que os números foram já comunicados ontem, portanto, nós receberemos números agora da parte da tarde. E, portanto, no dia... Desculpem, isto é 23, mas hoje é 25, não é? Sim, sim. É. Deixa-me cá pegar aqui. Ontem, uma das matérias que ficou precisamente articulada na reunião que tivemos de manhã com os três responsáveis dos ACs que acompanham o Distrito de Leiria, o Oeste, o Pinhal Litoral e o Pinhal Interior, com as respectivas responsáveis da saúde pública. E os presidentes de Câmara que representam cada uma das CIMs envolvidas, o Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, na parte do Oeste, eu próprio na parte do Pinhal Litoral e o Sr. Presidente da Câmara de Leiria como Presidente da Comissão Distrital de Operações de Proteção Civil, para além do Presidente, para além do Comandante Distrital, o Comandante Carlos Guerra, os números de casos confirmados que temos do dia de ontem são 11 casos em vigilância ativa, 142 em vigilância passiva, 142, 7 casos confirmados e 2 óbitos. Estes eram os números que tínhamos no dia 24 de março no Conselho de Pombal. Tem que talvez o microfone para podermos... Em relação àquela utente da ilha, que foi diagnosticado Covid-19, já foram feitas mais análises. A pergunta é se já está confirmado ou não, se há mais algum caso confirmado naquele lar. Naquela unidade. Não tenho essa informação. Ontem, aliás, foi uma das razões que nos levou, por antecipação, fazer 24 testes a cidadãos, 28 no lar da ilha, 24 na Comieira e 2 nos bombeiros, aos utentes, aos assistentes e às pessoas que conviveram diretamente com pessoas que foram confirmadamente infectadas e, portanto, estamos a aguardar o resultado dessas análises. E, portanto, foi um trabalho que nós fizemos nos 2 lares onde tínhamos situações que estavam confirmadas e, portanto, fizemos-lo em articulação com a Autoridade de Saúde na ilha e na Comieira, antecipando-nos à reação que eventualmente pudesse ser tomada pelas Autoridades de Saúde, que neste caso está a ser um bocadinho mais lenta e achamos que este tempo era decisivo para sossegarmos os cidadãos. Temos a
garantida a capacidade operacional do lar e simultaneamente, confinarmos ao mínimo o conjunto dos contaminados, quanto mais depressa os identificamos, mais depressa os isolamos, mais depressa os tratamos. Sr. Presidente, relativamente... Está-me a conseguir ouvir, certo? Sim, perfeitamente. O facto de terem feito os testes logo, não há o risco de poder haver falsos negativos? Não, se houver necessidade, do ponto de vista clínico, como sabe, a manifestação da doença é passado 48 horas e, portanto, a Autoridade de Saúde logo fará a respectiva avaliação e, se chegar à conclusão de que é preciso repetir testes, é um procedimento normal neste tipo de circunstância. Aliás, quando são positivos, obriga-se necessariamente ao segundo teste. Presidente, bom dia. Tenho duas perguntas para fazer. Uma tem a ver com os apoios às IPSS. Eu tenho indicação de que houve um conjunto de IPSS que pediu apoio à Câmara para adquirir um conjunto considerável de máscaras. Serão talvez cerca de 3.000, pela indicação que tenho, e gostaria de saber se os apoios extraordinários do município vão também nesse sentido, de apoiar com a compra de material. A segunda questão tem a ver com, enfim, há uma informação que corre por todo o Conselho, ou melhor, que extravasou o Conselho por todas as redes sociais, que se prende com a alegada existência de um foco de infecção numa grande superfície comercial de Pombal. Como é muito importante esclarecer, a ser verdade ou mentira, gostaria de saber se a Câmara, ou melhor, se a Proteção Civil está a acompanhar a situação e que diligências tomou nesse sentido. Muito bem. Precisamente esta articulação no âmbito da SIM para a compra de equipamentos prende-se com a oportunidade de termos uma dimensão de aquisição completamente diferente e, portanto, ser mais fácil fazer o fornecimento em espécie, portanto, na medida do possível, é isso que se fará, sendo que nas situações emergentes que temos conhecido, ainda ontem foram distribuídos material a IPSS e anteontem também foram, e no próprio domingo acabou por acontecer, de maneira a podermos ultrapassar essas situações pontuais. Mas as aquisições de máscaras de que estamos a falar no âmbito da CIM andarão à volta das 300.000 e, portanto, são condições completamente distintas para quem compra meia dúzia de equipamento e, portanto, tem que haver esta articulação. Até porque, como se sabe, em algumas matérias, o Serviço Nacional de Saúde avocou quase que em exclusivo esses mesmos equipamentos e, portanto, tem que haver aqui uma articulação entre todos os entidades públicas e de proteção civil. E, portanto, nós, a partir do momento em que, no dia 30 de janeiro, apresentámos, e, portanto, há 55 dias, apresentámos as nossas preocupações ao Serviço Nacional de Saúde e à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como calculam, fomos procurando fazer o trabalho da formiguinha e, portanto, fomos fazendo algumas aquisições para que pudéssemos ultrapassar os constrangimentos e, portanto, temos procurado auxiliar os nossos bombeiros, as nossas IPSS e, se for necessário, também as forças de segurança, para que, de facto, aqueles que estão na primeira linha da proteção civil, e aqui quero incluir os responsáveis municipais que estão nos serviços de limpeza, na varredura, nas hectares, porque esses também têm um risco acrescido e estão a trabalhar, não estão em casa para salvaguardar tudo isso, que tenham que ter, de facto, os equipamentos necessários para poderem ser protegidos. Sobre a questão da grande superfície, houve, de facto, uma informação de que poderia haver uma contaminação de um responsável. Essa informação é negativa, está desmentida e, portanto, não há confirmação nenhuma, não há risco rigorosamente nenhum nesta altura no cidadão que teria ficado infectado e, portanto, isso não se confirma. Eu, pessoalmente, posso afiançá-lo, porque ele próprio me garantiu, porque foram feitos novos testes que foram confirmados e que desmentem em absoluto essa circunstância. Portanto, não se confirma e, portanto, peço a vossa ajuda para desmistificar essa circunstância, porque isto, de facto, verificando, podia ser uma situação complexa. Eu próprio estive em contacto com essa pessoa que ficou muito incomodada porque teve logo a preocupação de me contactar, mas seja como for, não se confirma essa informação, felizmente.
Há pouco, quando referiu aquela questão do espaço que vai haver dos gabinetes no pavilhão de atividades económicas, será para acrescer à resposta do centro de saúde, ou seja, será centro de saúde mais pavilhão, ou todos os casos de Covid irão para esse pavilhão dos cuidados primários, de saúde primários? Nos termos da norma 1 da Direção-Geral de Saúde, que institui estas novas unidades que se chamam ADCs, áreas definidas de Covid-19, só serão tratados os casos de Covid-19, precisamente para haver aqui uma segregação das tipologias de doença para que os cidadãos não estejam misturados, considerando o nível de contaminação que existe. E, portanto, a determinação da DGS foi de criarmos estas unidades. Nós arregaçámos as mangas, disponibilizámos um espaço, ele foi recebido e, portanto, o espaço de atividades económicas será exclusivamente dedicado a Covid-19. Todas as doenças agudas e crónicas vão para o centro de saúde normalmente, funcionará com a frequência normal, e os casos de Covid-19 serão todos encaminhados para o pavilhão das atividades económicas. Ok. E, portanto, acaba por ser uma solução que vai desanuviar, vai separar o risco, digamos assim, e vai criar aqui canais diferentes de escoamento e também reduzir substancialmente os níveis de contaminação entre aqueles que, indo ao centro de saúde e que não têm nada a ver com isto, porque vai continuar a haver outro tipo de doenças, como bem sabem e calculam, mas seja como for, é importante haver aqui canais de tratamento e de escoamento distintos. Isso salvaguardará, porventura, reforçando muito a redução do risco e a mitigação do problema. Ok, obrigada. É só uma questão. Dos 7 casos confirmados, portanto, os 2 óbitos fazem parte desses 7, ou seja, há 5 infectados mais 2 óbitos. Exatamente. Nas estatísticas utilizadas, neste caso, um confirmado pode depois ficar curado e, portanto, entraremos aqui numa nova coluna que serão os que estão recuperados, mas também há aqueles casos em que são óbitos e, portanto, ficam registados. E, portanto, dentro da cadeia, não é, que é sinalizado com vigilância ativa ou passiva, depois o caso confirmado, depois podemos ter um caso recuperado, e, na pior das hipóteses, teremos um caso de óbito. E, portanto, é assim que a DGS estabeleceu o critério, eu diria, de apuramento das diversas situações. Sr. Presidente, disse há pouco que também já começa a ter alguma penetração a nível de casos externos. Portanto, o mesmo aconteceu em Ovar e acabou por redundar num caso, numa declaração de emergência. Tenciona, aliás, teme ter de cair numa circunstância dessas, ou acha que este tipo de medidas paliativas conseguiu controlar a maior expansão? Ou acha que ainda é cedo para responder a isso? A minha insistência de alguns dias a esta parte, ao ponto de ter procurado, durante o fim de semana, fazer chegar isto às mais altas instâncias o ter pessoalmente demonstrado e apresentado ao Sr. Presidente da República do problema da identificação dos portugueses que entram nas fronteiras portuguesas. Sendo portugueses, os cidadãos estrangeiros também estão obrigados a essa mesma quarentena e, portanto, não faz sentido nenhum que não se saiba onde é que as pessoas estão. E essa quarentena, que eu diria, de forma assim ligeira, uma quarentena administrativa, porque ela não é determinada por nenhuma força, nenhuma autoridade de saúde, não pode deixar de ser tão veementemente acompanhada e vigiada quanto as outras que estão decretadas sob o ponto de vista clínico. E porquê? Precisamente por risco que está associado. E, portanto, na justa medida em que o consigamos fazer, e parece-me que termos uma ficha de identificação do cidadão que entra em Portugal, identificando-se por onde é que ele vai, e às autoridades de segurança local, a PSP, a GNR, através dos seus comandos nacionais, poderem fazer essa distribuição e saber se a pessoa está naquele sítio, se cumpre a quarentena, se é abastecida e se está bem, eu acho que é um processo muitíssimo mais eficaz, descongestiona brutalmente toda a parte dos cuidados de saúde e a saúde pública, e reduz-nos o risco. E, portanto, a proteção civil é isto. A proteção civil é isto. Ou seja, nós temos muito trabalho para fazer antes das pessoas chegarem aos hospitais, temos muito trabalho a fazer depois das pessoas saírem do hospital e, portanto, temos que estar todos muito concentrados. Tão importante é
concentrarmos nos equipamentos de proteção individual dos bombeiros, que vão buscar pessoas que não sabemos que estão contaminadas, quanto é as forças de segurança a acompanharem aqueles casos que estão confirmados e que devem estar confinados ou na sua residência, e em muitos casos cumprirão, mas nós já ouvimos, ainda ontem o Sr. Ministro da Administração Interna, ontem e anteontem, nos dava nota de diversos casos de cidadãos que não respeitavam as quarentenas que estavam prescritas. E, portanto, isso é uma matéria que é preocupante e, portanto, acho que há medidas administrativas relativamente simples de implementar e também de controlar, que nos poupavam, se calhar, milhares e milhares de horas de trabalho e de preocupação e milhares de euros de despesa pública. E existem recursos humanos nas forças de segurança aqui no Conselho para implementar essa medida? Eu não sei quais são os números que nós estamos a falar. E, portanto, acho que se fosse necessário recorrer para fazer esse trabalho, a fiscalização municipal, a deslocar meios de outros locais para se fazer essa identificação, ter 2 ou 3 equipas destacadas a fazer essa verificação, em que em 4, 5 dias conseguíssemos falar com as pessoas todas. Quanto mais tarde se começar esse trabalho, mais difícil será de fazer. E, portanto, é expectável que possam continuar a haver movimentos. Os movimentos na fronteira portuguesa diminuíram muito nos últimos dias. Ainda ontem eu ouvi o Sr. Presidente da Câmara de Bragança fazer referências à circunstância de termos cidadãos que se introduziam em caminhões de transporte de mercadorias para poder entrar em Portugal e, portanto, os expedientes vão existindo e o que faz sentido, de facto, é que exista aqui um controle na fronteira de uma maneira que eu acho que era relativamente simplificada e, portanto, não percebo qual é a dificuldade para isso se fazer, porque em última instância não sei se as próprias forças militares não podiam auxiliar nessa matéria. Sr. Presidente, voltando um pouco atrás, relativamente aos infectados, quais é que são as idades dessas pessoas? Estão naquela idade de maior risco? São pessoas mais idosas, os que estão ainda infectados? Do modo geral, sim. Não lhe vou dizer que são 100%. Temos um caso sub-30. Anos, mas do modo geral são pessoas de idade já bastante avançada e que tiveram contactos muito próximos com cidadãos infectados e, em alguns casos, com os cidadãos que vieram depois a morrer. E de que conselho, de que freguesias são essas 5 pessoas? E este será o contorno mínimo a que eu chegarei, e compreenderão a razão, não é? A identificação. E, portanto, nós temos situações que são conhecidas na freguesia do Carriço, foi, aliás, a primeira circunstância. Tivemos a circunstância também na Ilha e na freguesia de Pombal. E, portanto, são estas 3 freguesias que temos, no caso da Ilha, Guilha e Matamoris, que, portanto, é toda aquela área, Carriço e Pombal. Portanto, considerando que estamos com casos registados já há 9 dias, não é? Porque os dados da primeira pessoa a falecer, a Dona Maurícia do Cabeço do Carriço, aparecem já depois da sua morte e, portanto, aquela tal escalada, que eu vos comecei por dizer, a escalada exponencial de casos, se verificarmos que nestes dias temos estes casos, não é? Percebemos que estamos a crescer à volta de um caso e pouco por dia. Ora, quando se tem 0 e passa para 1, o salto é grande. Quando se tem 1 e passa para 2, o salto é de 100%. Mas quando temos 2 e passamos para 3, o salto é de 50%. De 3 para 4, o salto é só de 33%. E vamos, portanto, tem havido essa redução que eu espero e muito desejava que assim se mantivesse e que não tivesse contornos muito preocupantes, mas o trabalho que se está a fazer é precisamente para evitar tudo isso e, portanto, todas estas cautelas dão um bom contributo para minimizarmos os efeitos da pandemia no nosso concelho. Sr. Presidente, bom dia. Em relação ainda a estes 5 infectados, alguns têm laços de familiaridade uns com os outros? Dos 5 que estão vivos, digamos. Estamos a falar dos 5 vivos, porque os dois estarão. Têm com relação, em 2 casos, temos casos de pais e filhos, sendo que os pais, pessoas já à volta dos 90 anos, e os filhos já acima dos 65, e depois temos um caso importado que
que não tem relacionamento com isto, mas é uma pessoa muito viajada e também ligada à Organização Mundial de Saúde e, portanto, parece ser um caso perfeitamente identificado e que está em casa. E, portanto, não tem sequer necessidade de ir ao hospital, felizmente. O Presidente falou há pouco da questão do Expo Centro, não deu para perceber muito bem, ou pelo menos não consegui perceber o que é que ali vai ficar instalado para servir esta região. Podia especificar um pouco melhor, por favor? Muito bem. A proposta que ontem no âmbito da CIM se aprovou para se apresentar à Administração Regional de Saúde do Centro é a criação de um centro de colheita ligado a um laboratório que depois fará as respectivas análises para avaliarmos em Pombal, num sítio tipo drive-thru, portanto entrando de carro, fazendo a colheita através dos profissionais capacitados para depois serem remetidos para o respectivo laboratório, de maneira a que todas as prescrições clínicas determinadas pelos médicos do Serviço Nacional de Saúde e os clínicos em geral possam ter imediatamente resposta sob o ponto de vista da confirmação ou não da respectiva contaminação e, portanto, sossegando muito a população e fazendo aquilo que a OMS tem proposto, que é testar. E, portanto, no fundo, é criarmos um mecanismo sob o ponto de vista regional, que neste caso acompanhará todos aqueles que sejam doentes de Pombal, de Ancião, de Alveiazer, de Castanheira, de Figueiró dos Vinhos, de Torogão Grande, para aqui poderem fazer o seu respectivo teste, usam o canal do IC8, não saem do seu carro, entram só em contacto com o profissional que está capacitado para poder fazer a sua respectiva colheita e depois será expedido para o respectivo laboratório e ficamos bastante mais tranquilizados agora que começamos a ter sinais que pode haver também aqui no interior casos de contaminação, nomeadamente nos concelhos aqui mais a norte. E quando é que poderá estar a funcionar? Nós queremos que seja o mais rapidamente possível. Agora vamos aguardar também da parte da Administração Regional de Saúde aquilo que parece ser evidente, que é o tratamento para estes dois equipamentos da CIM, em Pombal e em Leiria, da CIM de Leiria, igual àquilo que acontece no resto do nosso país. E, portanto, aqui no centro isso ainda não está a acontecer desta maneira e, portanto, espero que seja uma solução que não demore muitas horas a ficar tomada. Obrigado. Sr. Presidente, terá capacidade para quantas pessoas poderem ser testadas em simultâneo? Tem ideia? Olha, eu ontem, quando falava com um dos laboratórios, aliás, porque foram consultadas 3 ou 4 empresas capacitadas e certificadas para apresentarem preços, a consulta foi feita através da CIM, os números que já conhecemos noutros pontos do nosso país, eu, por exemplo, estou-me a lembrar da feira, onde julgo que a capacidade que está a ser feita no Aeroparque são cerca de 400 análises por dia, aqui seria um valor exagerado. E, portanto, julgo que não haverá capacidade de resposta, até porque sabemos, ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro deu referência aos cerca de 30 mil testes que estão incapazes de ser imediatamente utilizados, e, portanto, julgo que será uma capacidade suficiente para o nível da procura. Não é que isto seja uma grande resposta, mas é pelo menos aquela que nos interessa, do seu ponto de vista de podermos afiançar que quem precisar não precisa de estar um dia nem 2 à espera e, portanto, pode rapidamente tirar a dúvida vindo ao respectivo local de colheita e esperando depois em casa a respectiva resposta, ficando confinado, evidentemente, de acordo com a instrução clínica que o seu médico ou a autoridade de saúde lhe dê, para ficar em quarentena profilática. Obrigada. Mais alguma questão? Deixa-me ver se eu tenho aqui mais alguma coisa que possa interessar. De acordo com as já minhas... agora, faz favor, Nuno. Ontem começaram a fazer a higienização aqui da cidade. Esse processo vai continuar na cidade e em todas as freguesias, ou para já está a ser feito apenas nas freguesias onde já são conhecidos casos? Não, muito obrigado. Essa é uma pergunta muito importante, porque isso, sob o ponto de vista
também da tranquilidade pública é uma das matérias essenciais. E, portanto, havia aqui duas matérias que nós tínhamos. A primeira prendia-se desde logo com a escolha do desinfetante, como calculam, e, portanto, foi uma matéria um bocadinho discutida, que tipo de desinfetante. Vimos os desinfetantes do Metro do Porto, muito caros, muito eficazes, com um lastro de mais de 25 a 30 dias, e, portanto, em conversas com as autoridades de saúde e com os próprios hospitais, estamos a utilizar exatamente a mesma solução que os hospitais estão a utilizar, que é o hipoclorito de sódio. E, portanto, estamos a fazê-lo na via pública, é extensível a todos os territórios do nosso concelho, nomeadamente as zonas urbanas, porque aí pode haver mais concentração de cidadãos, e acrescentamos a essa operação também um aumento em mais uma lavagem, e que concentravam neste período, dos contentores de resíduos sólidos urbanos, precisamente para os higienizar e termos um aumento da nossa higiene no espaço público, e, portanto, será uma solução aberta a todo o território. Aliás, as freguesias do concelho, como sabem, já há 2 anos ou 3 estão equipadas com mecanismos que lhes permitem ter um trabalho de limpeza urbana mais sofisticado do que tinham no passado, e, portanto, isso também nos tranquiliza. E, se for necessário, termos as equipas das unidades locais de proteção civil, que têm carros equipados com sistemas de armazenagem de água, com as soluções adequadas, temos condições, eventualmente também os bombeiros, e, portanto, vamos utilizar os meios todos que estão à nossa disposição, para além, evidentemente, das varredoras da PMU, da Câmara Municipal e de todos os equipamentos disponíveis que o nosso concelho e município já dispõem. Bem, deixem-me terminar, talvez, partilhando convosco aquilo que são as preocupações dos nossos comerciantes e aquilo que, de facto, eu vou recebendo como reação das medidas que foram tornadas públicas, da diferença de esforço do Estado português, que vai empregar cerca de 4,5% do PIB nestas medidas, quando, do modo geral, na Europa, a generalidade dos países europeus está a afetar entre 15% e 17% do PIB a esta mesma recuperação, e a maior apreensão com que olho para esta circunstância, considerando que 80% das empresas portuguesas têm menos de 10 trabalhadores e que vão passar uns tempos muito complexos nos próximos tempos, e, portanto, vamos acompanhar com a maior preocupação esta situação. Nós concentramos, e bem, grande parte desta nossa conferência de imprensa naquilo que são salvar a vida das pessoas, reduzir o risco e mitigar os efeitos, mas evidentemente que esta questão é importante, porque tudo isto passará, tudo isto será ultrapassado, e queremos com o menor número possível de baixas e de problemas e de espaços e de dias inoperacionais, mas evidentemente depois temos uma parte económica que faz mexer todo este concelho, que dá também às famílias a tranquilidade e a segurança que precisam, que nesta fase será talvez não tão importante quanto a sua saúde, mas evidentemente a partir do momento em que esse problema esteja resolvido, é provavelmente a principal preocupação que as famílias têm, e nós não podemos deixar de estar atentos. Temos, por isso, uma preocupação reforçada com todos aqueles que nesta fase estão a recuperar, e, portanto, quero deixar a todos e às suas famílias uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, para que recuperem bem, que os cuidados, nomeadamente aqueles que estão nos hospitais, que lhes sejam prestados, serão aqueles que sabemos que a nossa medicina consegue proporcionar, nomeadamente a grande preocupação dos milhares e milhares de cidadãos portugueses que empenhadamente cumprem esta missão nos hospitais portugueses, nas autoridades de saúde, nos centros de saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso ocorrerá da melhor forma possível, e, evidentemente, expressar uma palavra de conforto também àqueles que já se viram na obrigação de enterrar familiares seus, no caso 2 senhoras, 2 mães, e que sejam as únicas que tínhamos nesta ocasião que o fazer por força desta pandemia. Bem, e termino reiterando então o agradecimento a todos vós, primeiro os que se disponibilizaram para aqui estar, aqui no espaço do Conselho. Já há muitos dias que esta sala não tinha tanta gente, e, portanto, muito obrigado também pela vossa
pela vossa confiança e pela vossa coragem, e aos que estão nas vossas casas, muito obrigado também. Nós vamos procurar continuar a fazer estas conferências e a dar-vos as informações atualizadas sobre aquilo que estamos a fazer. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado.